Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Quarta-feira, 8 de fevereiro, muito bom dia para você. Meio-Dia Paraná chegando com imagens de filas que complicaram a vida de quem pegou a BR-369 hoje pela manhã. A rodovia foi bloqueada em Cambé após uma batida entre dois caminhões. Tava começando a amanhecer, né, às 5h30, 5h40 da manhã. Aí eu só vi um farol no retrovisor e senti a pancada. Acidente ainda mais grave na região da Vila Nova, aqui em Londrina. Na Vila Nova, o motorista acabou morrendo. Destaque da nossa Mônica Dal. Seja bem-vinda. Notícia triste, né, Alberto? Muito obrigada, bom dia a você, uma boa quarta-feira para todos. Nós acompanhamos logo depois que esse acidente aconteceu. Infelizmente, um homem de 60 anos acabou morrendo. E o que chamou mais atenção nessa situação é que ele passou mal, por isso acabou batendo o veículo e daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Tá, ok. O Meio-Dia Paraná vai trazer também os preparativos para o funcionamento do comércio de Londrina ao longo do Carnaval. Os comerciantes querem atrair mais consumidores do que no ano passado, criar uma nova cultura, um novo hábito, para que nesses dias, que é de festa para muita gente, sejam também de compras para quem estiver de folga em outros setores, até porque lojistas e os funcionários vão estar trabalhando. Lojas de rua abertas durante o Carnaval? O que você acha disso? Está aí um dos assuntos para você interagir e participar do Meio-Dia Paraná através do aplicativo Você na RPC. É o seu contato direto, rápido e fácil com a nossa programação e também com o jornalismo aqui do Meio-Dia Paraná. Na edição de hoje você vai ver ainda mudanças no Nota Paraná. A forma de sacar os prêmios será alterada porque tem muita gente perdendo prazo e dinheiro. Uma nova etapa da vacinação de crianças contra a Covid-19. Novas vagas para agendamento foram abertas nesta quarta-feira. E denúncias de maus tratos aqui na nossa região contra cavalos soltos pelas ruas e aqueles que foram apreendidos e estariam ficando sem o devido tratamento. Cavalos no meio da rua, cavalos presos, amarrados em cordas, risco de ocorrer acidente, animais que está para a cidade inteira e não tem o recolhimento. 29 graus agora em Londrina, é o seu horário de almoço com muito mais informação. São apenas alguns dos destaques do Meio-Dia Paraná, que volta em apenas um minutinho, um minuto só. Fique conosco. 11 horas mais 50 minutos. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, que te faz companhia até a 1h05 da tarde. Mais de uma hora de muita informação, de muita prestação de serviço aqui na tela da RPC. Fala em prestação de serviço, está aí um assunto de cara muito importante para todas as famílias. Londrina deve receber ainda hoje um novo lote de vacinas para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. É uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19 para esse público, até porque, para a criançada aí mais nova, a imunização já estava parada há várias semanas. Felipe Bacarin, seja bem-vindo, boa quarta-feira para você. Por que a vacinação parou ao longo de semanas? Quantas doses chegaram agora e como vai funcionar essa nova etapa? Oi, Alberto, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa vacinação parou porque no final do ano passado a Prefeitura de Londrina recebeu apenas 790 doses para serem aplicadas em crianças de 6 meses até 3 anos de idade, menores de 3 anos. Essas doses foram aplicadas, foram reservadas para serem aplicadas como primeira e segunda doses e por isso ficou esse buraco sem abastecimento dessa vacina. Essa vacina está chegando hoje aqui em Londrina, um lote de cerca de 2.000 vacinas que vai contemplar
todas as crianças cadastradas no site da Prefeitura nessa faixa etária. Esse lote vai ser usado, então, para a vacinação dessas crianças já a partir de hoje. A Prefeitura determinou algumas UBSs para fazer a aplicação. Isso, de acordo com o secretário de Saúde aqui de Londrina, Felipe Machado, que concedeu uma entrevista coletiva hoje durante a manhã, facilita o acesso das pessoas até as doses e também evita o desperdício da vacina. Ele diz que montar uma estrutura centralizada precisaria então de uma demanda grande, mas isso não ocorre aqui na cidade, infelizmente. Acompanhe na tela comigo como que vai ser esse calendário de vacinação durante esta semana. Hoje já começa a vacinação na UBS Vivi Xavier. Os pais já podem entrar no site da Prefeitura, fazer o agendamento para receber essa dose. Amanhã tem vacinação nas UBSs Jardim do Sol, aqui de onde a gente fala da frente, e também na UBS Guanabara. Na sexta-feira, a vacinação ocorre nas UBSs Armindo Guazzi e Jardim Eldorado. Quase, então, 2.000 crianças nessa faixa de idade, entre 6 meses e menores de 3 anos, podem receber essa vacina, que é a Pfizer Baby. Existia já uma expectativa por parte dos pais para a chegada dessas doses e agora, então, essa vacina vai poder seguir. Hoje de manhã, então, como eu disse, o secretário de Saúde de Londrina, Felipe Machado, concedeu uma entrevista coletiva. A gente participou e fez algumas perguntas para ele com relação a essa vacinação que começa hoje novamente. Nós temos nesse momento um universo de 1.934 crianças cadastradas no site da Prefeitura, que os pais ou responsáveis já podem realizar o agendamento em uma das unidades de saúde. Nós implantamos aqui um processo para ser mais cômodo e ágil para a própria população, que é você realizar esse agendamento com data e horário, até mesmo por conta da logística dessa vacina em relação ao seu armazenamento, a utilização depois da abertura, para que a gente se organize da melhor maneira possível, de modo a evitar perdas e desperdício de vacina. Esse processo de agendamento ele ainda é importante. O secretário também disse para a gente que depois desse lote de 2.000 vacinas que chegam hoje, também deve chegar um novo lote com outras 2.000, totalizando 4.000 vacinas repassadas pelo governo do estado à Prefeitura de Londrina. O secretário também disse que um novo lote de vacinas pediátricas para crianças a partir de 3 anos deve chegar hoje na cidade, mas ele não sabe estimar a quantidade de vacinas que está vindo de Curitiba aqui para Londrina. O Plano Nacional de Imunização orienta que as 2 primeiras doses da vacina Pfizer Baby sejam aplicadas com intervalo de 4 semanas. Então, quem vacinar nessa semana faz as contas, daqui 4 semanas volta para aplicar a segunda dose. Já a terceira dose deve ser aplicada com pelo menos 8 semanas de intervalo entre a segunda e a terceira dose. Em Londrina, são abertas milhares de vagas para vacinação todas as semanas em diversas UBSs, não só para crianças, mas também para adultos, e essas vagas não são preenchidas. O secretário de Saúde acredita numa onda de falsas informações e também numa falsa sensação de segurança, porque o número de casos de Covid aqui na cidade diminuiu. Ele também falou sobre isso. Ao passo em que a Covid-19 não é mais uma situação tão preocupante, o número de casos reduzido, o número de óbitos, graças a Deus, em queda constante, pessoas internadas, a gente acaba deixando a vacinação para um segundo momento. E isso é muito ruim, isso é errado, na verdade, porque a gente não pode perder de vista nunca o que nos trouxe até esse momento de uma relativa tranquilidade dentro da pandemia, foi o avanço da vacinação. Então, quanto mais a gente tiver com as vacinas em dia, quanto mais a população tiver vacinada, menos nós vamos correr o risco aí de uma nova onda da Covid-19 ou o surgimento de novas variantes. Nesta semana também conversei com o prefeito Marcelo Bellinati. Ele também falou sobre a questão de vacinação, da baixa procura pela vacina aqui na cidade, e disse que as pessoas precisam se atentar que a vacina contra a Covid pode ser que entre naquele calendário anual de vacinação, como ocorre com a gripe. Então, todos os anos as pessoas precisarão se imunizar por causa dessa vacina, por causa dessa doença, que surgem novas cepas dos vírus, e essa imunização deve ocorrer frequentemente. A gente também conseguiu uma entrevista com a pediatra Ana Escobar, que foi comentarista do Bem-Estar aqui na tela da Globo por muitos anos, participou bastante desse programa, e agora ela fala também sobre a importância da vacinação, principalmente de crianças, e sobre o risco que não existe. Crianças pequenas e bebês podem desenvolver formas graves de Covid?
Sim, pessoal. Essa porcentagem, a gente sabe hoje, está em torno de 0,6%. É baixa, sim, graças a Deus. Mas se for com o filho de cada um de vocês, isso é absolutamente terrível. Enxergar seu filho pela janelinha da UTI, sabendo que ele, se tivesse recebido uma vacina, possivelmente não estaria lá. Então, pais, vacinem seus filhos, levem seus filhos pequenos, seus bebês acima de 6 meses para receber as doses das vacinas. As vacinas contra a Covid, pessoal, todas as vacinas indicadas para as crianças são vacinas seguras, são vacinas eficazes, são vacinas que comprovadamente não dão efeitos colaterais indesejáveis. Todo mundo fala muito da miocardite pela vacina da Pfizer. Importante vocês saberem que a Covid, doença Covid, pode dar 20 vezes mais miocardite do que a vacina. Parece até repetitivo falar da importância da vacinação contra a Covid-19, mas palavras como a da Ana Escobar reforçam justamente a importância, a necessidade, a urgência de se manter em dia toda a lista de vacinação, inclusive, claro, a Covid-19. Ainda sobre vacinação, no começo desta semana, inclusive, o governo federal informou que as crianças de programas sociais, de famílias ali que recebem o Bolsa Família, serão obrigadas a manter a vacinação contra a Covid-19 em ordem. Caso contrário, os pais podem perder o benefício. Esse anúncio foi feito por parte do governo federal. Os detalhes ainda estão sendo afinados para que isso possa ser colocado em prática. E lá no G1 já tem mais informações para você conferir e acompanhar. Agora, 11h59. O helicóptero da Polícia Militar foi usado para conseguir localizar um carro roubado ontem à tarde em Londrina. Você vê aí o sobrevoo na zona rural, na região do Terra Bonita, que fica nos fundos do Iapar e DR. No fim da tarde de terça-feira, equipes da PM fizeram um cerco após 2 ladrões terem roubado uma caminhonete. O veículo foi recuperado após ser abandonado pelos ladrões que fugiram. Esse cerco aí que teve, claro, a participação do helicóptero, mas também viaturas da PM em solo para chegar até esse veículo aí que agora está sendo devolvido ao seu dono. Notícias do trânsito. Um acidente grave hoje cedo na região central da nossa cidade, ali na Vila Nova. Logo cedo ali, por volta das 6, 6h30 da manhã, bombeiros foram chamados, mas não puderam fazer nada para que o motorista de um carro sobrevivesse. Mônica, em que ponto da Vila Nova foi esse acidente e o que se sabe até agora sobre as circunstâncias da batida que tirou a vida desse motorista? Olha, Alberto, foi na Rua Araguaia, bem no cruzamento com a Rua Itajaí, como você disse, na Vila Nova, um ponto cheio de comércios e de grande movimentação. Quando eu e o Alceu Nascimento chegamos até lá para acompanhar essa situação, infelizmente o motorista do carro preto que aparece nas imagens já tinha morrido. E o carro, como a gente vê também, ficou bastante destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a gente tem também algumas imagens de câmeras de segurança que mostram pelo menos o trajeto desse carro até um poste. Esse motorista de 60 anos, ele acabou tendo um mal súbito. E esse mal súbito tem a ver possivelmente com uma crise de asma, porque quando esse motorista foi encontrado após a batida, ele estava com aquela bombinha de asma nas mãos. Então a possibilidade é que ele tenha passado mal, tenha tido uma crise e na tentativa de se salvar ali com a bombinha de asma, ele não conseguiu, infelizmente, perdeu o controle desse carro e bateu em um poste ali na Rua Araguaia, infelizmente. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, possivelmente ele morreu por conta desse mal súbito, não somente devido à batida. A gente vai ouvir agora um soldado do Corpo de Bombeiros que falou um pouco mais a respeito desse acidente. Só chegarmos ao local, né, ele já estava caído do lado do banco, né, e segurando essa bombinha, né? Então, possivelmente, ele devia estar já passando mal e procurando atendimento médico e, no desespero, correndo aí, acabou se deparando com o semáforo ali, com o poste. A médica do SAMU já esteve no local, né? Tentamos a reanimação e tentamos os sinais vitais e, aparentemente, foi pelo mal súbito mesmo. Não tem nenhuma outra lesão em face, nenhuma fratura, não tem nada aparente que possa dizer que foi pelo trauma da batida.
Bom, a gente tem o nome também desse motorista, é o seu Amaury Gonçalves de Lima, de 60 anos. Ainda no local, Alberto, a gente colheu algumas outras informações a respeito desse problema de saúde. A esposa do seu Amaury chegou lá, né, conversou ali com o Corpo de Bombeiros, claro, muito abalada. A gente nem tentou gravar entrevista, também respeitando o momento ali que ela estava passando. E ela acabou contando que ontem ele tinha passado mal por várias vezes e naquele momento que acabou perdendo o controle do veículo, ele estava na tentativa de ir até a UPA do Jardim do Sol. Ele teria falado, olha, eu não estou muito bem, vou para o trabalho, mas antes vou passar ali na UPA para receber um tratamento. Infelizmente, antes disso, ele acabou perdendo o controle desse carro e batendo no poste. A gente viu também que o carro deu ré depois dessa batida, que foi forte, e atingiu uma coluna de uma loja. A gente aproveita para deixar nossos sentimentos para essa família e muita força, porque é uma situação triste demais, Alberto. Aí, acidente no comecinho da manhã, ali na rua Araguaia, região da Vila Nova. Por lá, Mônica, era muito cedo ainda, nem chegou a comprometer o tráfego. Mônica está aqui ainda. Mas agora há pouco, a Mônica indo daqui da TV, na Tiradentes, para o centro de Londrina, cruzou várias ruas e avenidas. Como está o tráfego nesta quarta-feira, Mônica? Está tranquilo? Algum ponto com maior lentidão? Bem tranquilo, Alberto, principalmente agora nesse horário de almoço, né? A gente acha que normalmente vai ter dificuldades, mas até a chegada aqui no centro onde nós estamos, foi tudo muito tranquilo. Você também questionou a respeito da rua Araguaia, nas primeiras horas da manhã. Por ali a gente notou também que os comércios abrem um pouquinho mais cedo, né? Mesmo assim, o movimento ficou tranquilo, tanto que a batida aconteceu perto de um semáforo, e isso não influenciou tanto. Claro que uma parte ali da via, bem pequena, ficou interditada para os atendimentos, né? Porque como o soldado do Corpo de Bombeiros disse, eles tentaram ali uma reanimação, avaliar a situação, e durante esse tempo, também com a chegada dos peritos do IML, que tiveram que fazer todo o trabalho ali, tirar fotos, isso trouxe uma movimentação maior ali naquela região, mas o trânsito não foi comprometido. E só reforçando aquela outra pergunta que você me fez no início, vindo para cá para o centro, a gente também não viu nenhum problema ao longo do caminho, trânsito bem tranquilo na nossa cidade. Obrigado aí a Mônica, nosso respeito também à família desse motorista que acabou perdendo a vida logo no comecinho da manhã. A gente estava falando agora do trânsito urbano de Londrina, mas em relação ao tráfego, a situação foi muito mais complicada numa rodovia, na BR-369, no trecho que corta Cambé, aqui de Londrina para Cambé. Olha só a dimensão das filas que se formaram também no início da manhã, muitos pontos de congestionamento e de lentidão após uma batida entre dois caminhões. O Meio Dia Paraná também esteve por lá, nesse caso com a equipe do Felipe Bacarin, que conta agora para você como foi esse acidente e também, Felipe, se alguém acabou se machucando. Alberto, um motorista ficou ferido, viu? Esse acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã de hoje. Os dois caminhões seguiam no sentido Cambé-Rolândia, quando o motorista do caminhão de trás perdeu o freio, né? Não sabe-se o que aconteceu ainda, e bateu na traseira do caminhão que estava à frente. O dia estava clareando, ainda não estava 100% claro, o sol ainda não tinha nascido. O caminhoneiro que estava no caminhão da frente contou que só sentiu o impacto e viu quando o caminhão se aproximava atrás dele, mas foi muito rápido, não teve como desviar. O caminhão da frente estava carregado com 14 toneladas de cimento. O motorista estava começando a viagem, começando o dia de trabalho, que foi interrompido por causa dessa batida. Por vários minutos que estivemos ali no local do acidente, houve congestionamento dos dois lados da rodovia. No local onde aconteceu o acidente, claro, porque uma das pistas ficou interditada por causa dessa batida, com muito cimento espalhado pela rodovia, e do outro lado, porque motoristas curiosos, obviamente, paravam, reduziam a velocidade para ver o que tinha acontecido ali no local. Por isso, o trânsito ficou complicado na manhã desta quarta-feira, tanto para quem seguia no sentido Rolândia, saindo de Cambé, e para quem seguia no sentido Cambé, saindo de Rolândia. A gente conversou com o motorista que foi envolvido nesse acidente, acidentalmente. Ele estava no caminhão da frente, não teve ferimentos, conseguiu conversar normalmente ali com a nossa equipe. Estava muito triste porque perdeu um dia de trabalho, o caminhão dele ficou bastante danificado e ele não tem seguro. Tava começando a amanhecer, né, às 5h30, 5h40 da manhã. Aí eu só vi o farol no retrovisor e senti a pancada. Ali, não, acho que ele acho que ele nem freou. Não sei se dormiu, sei lá, né, mal súbito, alguma coisa, não sei, porque
A reação do jeito que ele veio ali, ele tentou tirar em cima ali, mas bateu, afundou tudo a traseira, quebrou tudo. Qual foi a sensação pra você? Rapaz do céu, na hora deu uma tontura, né? Por causa da batida, né? Aí eu vim ver como é que ele tava, ele já tava no... Quando eu saí do meu caminhão, vim no caminhão dele, ele já tava no celular. O pai falou que ele tava bem, só que não conseguia abrir a porta. Aí que chegou primeiro os bombeiros, porque ele tava encarcerado, levaram ele. Aparentemente bem também. E você, como tá? Não, tô bem, graças a Deus aí, a gente não... Vendo aí o que você vai fazer com a situação aí. As imagens do acidente são bem impressionantes, né? O caminhão que estava atrás ficou bastante destruído, a traseira do caminhão que estava à frente ficou levemente destruída, porque tinha bastante carga, deu uma amenizada no impacto. O motorista da carreta, que estava sem carga, foi socorrido pelos bombeiros, levado para um hospital de Cambé apenas com ferimentos leves, não teve gravidade. Nenhum dos motoristas passou por teste de bafômetro. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para ajudar a controlar o fluxo de veículos ali durante a manhã. Quando eu estava me dirigindo até o local do acidente, por volta das 7h30 da manhã, o trânsito ali no local era de aproximadamente 5 quilômetros de lentidão, saindo de Cambé até ali aquele trecho da rodovia. Na hora que estávamos voltando do ponto do acidente, por volta das 8h30 da manhã, quando o fluxo de motoristas passando por ali já era maior, o congestionamento com certeza passava de 10 quilômetros. Alberto, uma manhã bem complicada para quem precisou fazer esse trajeto entre Londrina e Arapongas pela BR-369. O acidente foi bem no começo da manhã e até agora há pouco ainda tínhamos pontos de lentidão por lá. Os bombeiros foram chamados para ajudar na remoção do material que ficou acumulado sobre o asfalto. Enfim, o pessoal que vai pegar a BR-369 ainda pode enfrentar uma certa lentidão mesmo nesse comecinho de tarde. E outro assunto relacionado ao trânsito, aos motoristas, agora tem impacto direto no orçamento da população. Tem redução de 8,8% a partir de hoje no preço do diesel nas distribuidoras. Esse anúncio foi feito por parte da Petrobras. É uma queda média de 40 centavos no valor do litro nas distribuidoras. O repasse para os postos de combustíveis não é imediato, depende da chegada de novos estoques com os valores menores, para só então o motorista efetivamente abastecer com o diesel um pouco mais em conta. Imagens aceleradas de ontem à noite em Londrina. Tivemos muitas nuvens, mas em boa parte da cidade não teve chuva na terça-feira, não. O tempo deu aquela virada, escureceu um pouquinho, à noite também, mas ventou, um ventinho mais gelado, mas a chuva mesmo, essa, em boa parte da região, ela não apareceu. Essas imagens aí foram captadas por uma câmera instalada na torre da nossa RPC, a equipe da engenharia em parceria com o jornalismo. Agora, aquele passeio, aquele pulo na capital dos paranaenses, Curitiba, Jardim Botânico, ao centro da tela. Em Curitiba, tempo firme, sol e a temperatura de 26 graus. Aqui em Londrina, temperatura um pouco mais elevada, um cenário parecido com Curitiba em relação ao sol, às nuvens, mas temperatura um pouco acima. Aqui já temos temperatura chegando aos 28 graus agora, 12h10. Aqui na tela comigo, você confere como está o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Tempo mais firme no norte, noroeste e também oeste do Paraná e parte da região central. Algumas nuvens, mas segundo a meteorologia, não chove nas próximas horas. Áreas de instabilidade apenas ali em Ponta Grossa, Curitiba e também no litoral do Paraná. Quem está aproveitando as praias ainda nesse começo do mês de fevereiro poderá pegar pancadas de chuva ao longo da tarde de hoje. Aqui na nossa região, as temperaturas bem parecidas com aquelas registradas ontem. A mínima foi de 17 graus em Ortigueira e 18 em Congonhas. E as máximas chegando aos 32 em Açaí e Arapongas e 33 graus em Florestópolis. Londrina, com tempo firme ao longo de todo o dia, máxima de 32 graus ao longo da tarde. À noite, termômetros ainda vão encostar nos 30 graus, portanto, mesmo no comecinho da noite, temperatura não cai tanto. Ao longo da madrugada temos aquela clássica redução, mas à tarde e à noite, temperaturas bem elevadas em Londrina e toda a região, todo o norte do Paraná, ligado aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Hoje, já dia 8 de fevereiro, faltam menos de 2 semanas
para o Carnaval. E o comércio de rua de Londrina, você já sabe, poderá funcionar normalmente ao longo do período de folia. A Associação Comercial de Londrina, inclusive, está reforçando essa orientação, essa permissão para que os lojistas possam abrir ali no feriado de Carnaval, no dia 21 de fevereiro. No ano passado, já tivemos as lojas abertas, não é uma obrigatoriedade, é uma autorização. Cada lojista abre sem entender que isso é necessário. Nós separamos, inclusive, um comunicado conjunto aí da ACIL com o Sincoval. Comércio tem liberação para trabalhar no Carnaval. Isso se baseia numa ação protocolada anos atrás pelo Sincoval e que chegou até o Superior Tribunal Federal em Brasília, que reconheceu que o Carnaval não é considerado feriado em Londrina e, por consequência, o comércio tem liberação para trabalhar em horário normal, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Mônica Dal está no centro de Londrina, ao vivo. Qual a expectativa dos lojistas? E há realmente essa necessidade de abrir, inclusive nesse período? Pois é, Alberto, a gente está aqui com o Ovanes, que é presidente do Sincoval, e vai trazer mais detalhes para a gente de como vai funcionar esse feriado de Carnaval no comércio. Oi, Ovanes, uma boa tarde para você. Eu queria que você falasse primeiro como exatamente vai funcionar. A gente sabe que faltam menos de 2 semanas. E qual que é a principal orientação para os comerciantes e também para os funcionários? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Bom, com relação ao horário normal que nós vamos ter na Semana do Carnaval, a recomendação é para que todos os empresários abram seu estabelecimento. É uma oportunidade, principalmente do comércio de rua, para que a gente possa demonstrar aos nossos visitantes e aos consumidores que nós estamos prontos para poder atendê-los. Isso aí fomenta a economia, a gente precisa gerar e precisa deste momento. Ovanes, e houve um comunicado, né, por parte da ACIL, e eu queria que você explicasse como que funciona isso, desse funcionamento durante o Carnaval. Bom, isso foi uma ação que o Sincoval promoveu lá em 2013. Então isso subiu até a última instância no STJ, quando transitado em julgado, possibilitou o Sincoval a empreender, a dar essa autorização para o município de Londrina a todo o comércio varejista. Uma vez que os shoppings, nós já tínhamos uma negociação, então ele estava já resguardado com isso. Agora, com o comércio de rua, isso desde o ano passado, então, já foi autorizado, porém, alguns entraves do ano passado, como nós tivemos greve do ônibus e uma chuva muito forte, que isso fracassou até mesmo para nós termos índices que pudessem ser comparados com esse ano. Mas esse ano, muito provavelmente, vai estar tudo tranquilo e possamos estar disponíveis aos consumidores. Ovanes, e você como representante, né, de parte dessa classe e também desse setor, é realmente compensatório abrir nessa época? Vocês acham que é preciso, por exemplo, criar esse hábito também? Veja, lá na pandemia nós tivemos muitos fechamentos. Isso daí trouxe números que mostraram que fechar o comércio é ruim para toda a economia. É um efeito cascata que isso aí é levado, inclusive, para a demissão de funcionários. Então, nós, na possibilidade, ainda mais se você fechar uma semana de carnaval, que normalmente, vamos pôr 5 dias mais ou menos fechados, isso é um impacto muito grande para aquele mês de fevereiro, que ainda é um mês curto. Então, essa oportunidade é o melhor momento agora para que possamos ter números para que o próximo ano a gente comece a trabalhar, inclusive com campanhas, para poder fomentar o nosso comércio. Ovanes, só para a gente deixar claro, então a gente pode dizer que, a respeito dessa regra, é opcional, não é obrigatório fazer a abertura das lojas, mas vocês recomendam? Essa autorização ela é dada pelo Sincoval para que todos do comércio varejista possam abrir as suas lojas, inclusive usando a mão de obra, sem pagar nenhum acréscimo, nenhuma hora extra, nada. Não existe um adicional. É uma semana normal de trabalho, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Então, é poder fomentar, é poder empreender, é poder crescer. Ovanes, agradecemos a sua participação aqui no Meio Dia Paraná. E é isso, Alberto, está dado o recado, falta muito pouco para o Carnaval. Agora quem está acompanhando o Meio Dia Paraná pode se programar e vai encontrar sim lojas abertas. É com você. Valeu, Mônica, obrigado. Lembrando que é uma autorização, não obrigatoriedade, para que as lojas abram ao longo
do período de carnaval. Oficialmente, por lei, o carnaval em si não é feriado, mas a gente sabe que órgãos públicos, escolas, acabam fechando e o comércio aberto é até uma tentativa de pegar esse público que vai ficar na cidade, que não vai viajar e que esse público vá às compras. Comércio de rua, então, está autorizado para abrir ao longo do período de carnaval. Shoppings também irão funcionar normalmente ao longo de todos os dias. Carnaval chegando por aí na terça-feira da outra semana, dia 21 de fevereiro. E você, como avalia essa possibilidade de abertura do comércio em qualquer dia ao longo do carnaval? Compensa, não compensa? É necessário? Ainda dá tempo de participar, de marcar presença aqui no Meio Dia Paraná. Tem mudanças no Nota Paraná, um programa do governo do estado para a devolução de créditos de quem compra e pede o CPF na nota. A partir de março, ganhadores de prêmios maiores não precisarão abrir contas digitais para sacar os valores. A alteração ocorre em meio a reclamações de contribuintes que têm cadastros junto ao Nota Paraná. Há 4 meses, Leandro tenta retirar pouco mais de R$100 sorteados no Nota Paraná. Segundo ele, o valor pode ser perdido porque a carteira digital obriga a abertura de conta em um banco para resgatar o dinheiro e a operação apresenta erros. O biólogo nos enviou fotos das tentativas de abrir a conta e das reclamações registradas junto ao Banco Senf, responsável pelo serviço com o governo do estado. Desde que eu fui sorteado em outubro do ano passado, eu tento, a partir do aplicativo do Nota Paraná, a resgatar o prêmio. Prêmios acima de R$100 para cima, a Nota do Paraná nos obriga a abrir a conta digital, que é vinculada ao Banco Senf. E quando você tenta, pelo aplicativo do Nota Paraná, abrir essa conta, ela inicia uma série de erros. Nunca abre o aplicativo, o Banco Senf não reconhece. Aí eu tentei abrir já direto pelo Banco Senf, no aplicativo deles. Também foi impossível abrir a conta, porque ele não aceita que a gente envie documento online. No aplicativo Nota Paraná, o contribuinte pode converter os valores para a carteira digital ou optar por transferir os créditos para qualquer conta bancária. Nesse caso, desde que o valor seja menor que R$100. Dados da Secretaria de Fazenda mostram que mais de 126 milhões de reais foram esquecidos pelos paranaenses no aplicativo em 2022. Ainda, segundo a Secretaria, 32% dos créditos acabam se perdendo por causa do tempo de validade, que é de 1 ano. Claro que a gente pede o CPF na nota não só para ajudar no desenvolvimento econômico do Estado, mas se você tem essa retribuição, é um estímulo a mais. Agora, a dor de cabeça é muito grande, isso desanima a gente a ficar, porque você tenta. Já tem esses problemas de várias reclamações de quem tem, às vezes, R$2, R$3, R$4, nunca conseguem resgatar porque não atinge um valor mínimo, né? E isso só acontece na Nota Paraná. Nota de outros estados, como o estado de São Paulo, você consegue resgatar qualquer valor. Então, isso precisa ter revisto na Nota Paraná, até para que haja um estímulo maior para que todo paranaense solicite a nota no momento da compra. Para evitar novos problemas, a Receita Estadual anunciou novidades na plataforma. O Paranapay foi criado na pandemia, como eu disse, há 3 anos, para beneficiar determinadas atividades econômicas ligadas ao turismo na época da pandemia. Já posso adiantar para vocês que a partir do mês de março o sistema será aberto e as pessoas poderão transferir os prêmios do Paranapay para qualquer conta bancária. Aí, uma boa notícia aí para quem tem enfrentado dificuldades nesse resgate dos prêmios. Nós pedimos um posicionamento para o Banco Senf, que disse que a abertura das carteiras digitais Paranapay está funcionando normalmente e que qualquer dúvida ou problema tem que entrar em contato pelo WhatsApp 41 33 13 1800. 41 33 13 1800 e que será atendido prontamente. A gente viu aí que na prática as reclamações estão ocorrendo e a gente espera aí que isso seja regularizado. E ainda falando sobre o Nota Paraná, terminou ontem o prazo para que moradores de 8 cidades do estado resgatassem prêmios de R$10 mil que estavam vencendo, porque foram sorteados há 1 ano. É o limite, o tempo limite para o saque. 4 destes contribuintes não sacaram e perderam o dinheiro. São moradores de Piraquara, Iporã, São José dos Pinhais e Palmas. Esse dinheiro, o dinheiro da premiação, volta agora para o cofre geral do governo do estado. Agora, 12h22.
Temos imagens ao vivo de parte da região central de Londrina, mais ao fundo, a querida Zona Norte, sempre ligada e participando do Meio Dia Paraná. Falando em premiação, será sorteado hoje, à noite, o 7º maior prêmio da Mega Sena. Previsão, olha só, de 160 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em lotéricas e também pela internet. Tem mais Meio Dia Paraná para você após o intervalo, com denúncias de maus tratos contra cavalos soltos pelas ruas e também aqueles que foram apreendidos e estariam ficando sem o devido tratamento em Cambé. Cavalos no meio da rua, cavalos presos, amarrados em cordas, risco de ocorrer acidente, animais que está para a cidade inteira e não tem um recolhimento. Você vai ver ainda um balanço que aponta que quase 1.000 comprimidos foram furtados da Farmácia Municipal de Londrina. E tem cobranças de telespectadores com serviços da Sanepar, além dos buracos abertos e não fechados, reclamações também de demora para novas ligações na rede de água. Imagens agora de Apucarana. A passagem de ônibus urbano vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Irá subir de R$ 13,40 para R$ 4,00. O custo total é um pouco maior e a Prefeitura de Apucarana está discutindo com vereadores novas formas de cobrir parte das despesas. Imagens ao vivo também de Londrina, do nosso calçadão, espaço mais democrático da cidade, espaço também para artistas populares marcarem presença, garantir ali um dinheirinho extra e também expor o seu talento, toda a sua cultura. E com essa imagem aí, a gente vai para o intervalo, agora 12h23. Meio Dia Paraná já está de volta, agora 12h26. Uma adolescente de 17 anos foi vítima de importunação sexual enquanto aguardava para pegar um ônibus. Isso ocorreu em Foz do Iguaçu. Uma câmera de segurança registrou o crime e as imagens foram divulgadas. A suspeita é de que esse mesmo homem já tenha assediado outras mulheres. A jovem de 17 anos estava no ponto de ônibus quando foi surpreendida por esse homem de bicicleta. Ele passa a mão no corpo dela e foge. Na hora eu fiquei super sem reação, não sabia o que eu fazia, se eu gritava, se eu corria, se eu ia atrás. E eu senti que alguma coisa passou ali, encostou em mim. Na minha cabeça depois, eu pensei, não, deveria ter sido a mochila. Só que daí eu vi o cara, que tipo, a mão dele saindo, desencostando no meu corpo. Aí, quando eu notei que o que tinha acontecido era grave, levantei e fui pra casa. Fui chorando. Assim que soube do caso, a mãe foi atrás das imagens para tentar identificar o abusador. Dói demais, é revoltante saber que a menina estava no ponto de ônibus para ir fazer um curso que é pro bem dela. E o cara vir fazer isso, ele não tem esse direito de querer passar a mão. E nela, em ninguém. Com a divulgação do vídeo, essa outra mulher diz ter sido abusada pelo mesmo homem. Eu tenho certeza absoluta que é a mesma pessoa. Porque foi a mesma forma de agir, de bicicleta, inclusive. A estatura da pessoa, a barba dele, tudo é muito igual. Ele simplesmente passou a mão nela e foi embora. E ela teve a mesma reação que eu, que foi em choque, de ficar sentada olhando e pensando, quem que é essa pessoa, sabe? E por que isso aconteceu? Ela estava voltando da academia quando foi abordada por um desconhecido de bicicleta. E na hora que eu parei na esquina para atravessar, que estavam passando os carros, o rapaz passou de bicicleta do meu lado, passou a mão em mim. E quando eu fui me tocando do que estava acontecendo, que era uma pessoa estranha, que tinha passado a mão em mim e simplesmente estava indo embora, aí eu travei de vez e não consegui fazer nada. A gente se sente um objeto, porque a gente está na rua, a pessoa faz isso quando quer, como quer, porque sabe que a maioria de nós é revida por medo. É um crime caracterizado no artigo 215-A do Código Penal como importunação sexual. É um crime, então, que não admite fiança em caso de prisão em flagrante e o procedimento policial terá sua sequência nesses próximos 30 dias.
De acordo com o delegado, é baixo o número de denúncias por importunação sexual. Isso porque muitas mulheres se sentem constrangidas, com medo do julgamento e com medo do abusador e acabam não procurando a delegacia. Mas ele reforça que registrar o boletim de ocorrência é fundamental para que a polícia possa investigar, fazer a denúncia e buscar a punição do criminoso. A vítima, além de registrar o boletim de ocorrência, deve apresentar quaisquer outros elementos que possam identificar o autor, no caso, imagens dos circuitos de segurança ou qualquer outra informação que possa identificar esse autor e, assim, contribuir para a elucidação desse crime. Casos desse tipo têm sido flagrados e punidos no nosso estado. Em janeiro deste ano, a agressão a essa mulher em Ponta Grossa provocou indignação. O motociclista foi denunciado e indiciado por importunação sexual. Em setembro de 2021, a vítima foi essa ciclista. O caso aconteceu em Palmas. O motorista e o carona também foram denunciados e se tornaram réus por importunação sexual e lesão corporal. A situação é constrangedora e traumatizante. Quem passa por essa situação deseja justiça. Eu quero que essa pessoa seja presa. Eu tenho certeza que essas mesmas mulheres que aconteceram a mesma coisa vão querer que esse cara seja punido. Querendo ou não, é angustiante porque a gente pode ver isso todo dia. Vai saber outras pessoas que passaram pela mesma coisa e não tinha alguém para pedir suporte, não tinha uma câmera de segurança para comprovar o que aconteceu. A Polícia Civil reforça que só pode investigar esse tipo de crime depois de uma denúncia formal. Por isso também a importância de que se faça o registro de um boletim de ocorrências para que não fique apenas naquele comentário em rede social, mas que se formalize a acusação junto à delegacia de plantão. Hora da participação de telespectadores aqui no nosso Meio Dia Paraná, o pessoal participando sobre vários assuntos. Comércio, claro, é um dos assuntos, até porque falamos há pouco dessa liberação para que lojas de rua funcionem normalmente ao longo de todo o período de carnaval em Londrina. O Ayrton Aldemir: acho que faltou um pouco mais de flexibilização do Sincoval, até porque os bancos não abrem e nenhum funcionário gosta de trabalhar nesse período. Até porque sempre fechou na troca do domingo trabalhado no período de Natal. Acho que foi um tiro no pé. Aí a colocação do Ayrton. No ano passado, Ayrton, até chegou-se a negociar a troca de uma folga, agora no Carnaval, com base no trabalho extra lá no período de Natal, mas não houve um acordo nesse ponto específico e até por isso está aí essa liberação para que as lojas abram em todo o período de Carnaval em Londrina. Raul Noronha: absurdo abrir o comércio durante o Carnaval. Cidade estará vazia. Comércio de rua já tem pouco movimento em dias normais. Imagine durante esses dias. Raul também participando do Meio Dia Paraná. Agora, reclamações em relação à Sanepar. O Marcelo Luiz Dovídio: vi uma reportagem sobre a Sanepar, está um problema. Solicitei uma ligação nova em dezembro e até agora nada. Talvez, se fizessem uma reportagem conosco, as coisas se agilizariam, como foi na Rua Quintino Bocaiúva. Tem um buraco por lá, nós mostramos e o problema começou a ser resolvido. Também sobre a Sanepar, Jaqueline Borges: gostaria de saber como está o ligamento de água da Sanepar, a ligação. Fiz o pedido em 17 de novembro e até agora ainda não ligaram água na minha casa. E com isso, estou pagando aluguel. E ainda por cima está pagando aluguel, ela comenta. No e-mail, a Sanepar diz que é de 10 dias úteis o prazo para realizar a ligação da rede de água. Nós levamos o questionamento da Jaqueline e também do Marcelo para a diretoria da Sanepar, que nos atendeu hoje cedo para tratar de outros assuntos. E, claro, aproveitamos para perguntar sobre essa demora nos atendimentos em relação ao fornecimento de água. Outro problema é a questão também do fechamento de buracos por parte de empresas contratadas pela Sanepar. Esses buracos acabam ficando abertos muito tempo. Segundo a Sanepar, a empresa anterior estava deixando muitos serviços pendentes, sem fazer, e por isso o contrato foi rompido. Em dezembro, a Sanepar assinou com outra empresa de forma emergencial para atender demandas até o final de janeiro. Ainda de acordo com o gerente da Sanepar, a nova terceirizada, a Hidrosystem Engenharia, assumiu os serviços agora em 30 de janeiro para esse novo contrato, porém com uma grande demanda de trabalhos que ficaram represados ao longo dos últimos meses. Veja aí as explicações da Sanepar.
A demanda que nós temos hoje pendente do serviço deixado por essa empresa, ela é grande, mas são dos mais diversos. Nós temos vários tipos de serviços que estão nessa demanda. Nós estamos com um plano de trabalho para atacar por etapas, para atacar pontualmente, para atacar a forma de fazer o reparo desse serviço. Então, nós temos uma programação e um plano de trabalho. Isso está sendo bem elaborado, bem gerenciado, do mais pesado, do mais antigo, do mais atrasado para o mais novo, para poder zerar as pendências da gravidade também. Então, isso está num plano bem elaborado, esperamos que até fim de março esteja resolvido. Sanepar falando aí sobre esses buracos abertos que levam perigo e muitos transtornos à população. Agora, você vai ver as explicações da Sanepar sobre as mensagens enviadas pelos telespectadores em relação à demora para fazer a ligação na rede de água. Segundo a gerência geral da Sanepar, o tempo médio para executar o serviço é de 10 dias, mas depende se existe rede próxima ou não. Mas como nossos telespectadores relataram, já são meses aguardando pelo serviço. A primeira reclamação de um dos clientes foi de novembro. Nós estávamos no final daquele contrato, tá? E não tinha condições daquela empresa prestar esse serviço, então já houve esse atraso. Em muitos casos, a Sanepar liga ao cliente, pede uma renegociação de data. Se aconteceu isso, foi negociado. Se não aconteceu, foi um erro da Sanepar, que deveria ter feito a renegociação da data com aquele cliente, afinal, é um serviço em atraso. Agora, se aconteceu um outro serviço em dezembro, na qual estava já no contrato emergencial, talvez tenha sido essa dificuldade da execução, porque o contrato emergencial é para atender as emergências e a ligação entre si, dependendo do caso, não é uma emergência. Não que não seja para o morador que precisava da ligação. A gente entende essa prioridade. Agora, nós temos separado no novo contrato esse serviço, separado do serviço emergencial. Então, a empresa se estruturou para fazer pendências anteriores, ligações, tem equipe específica para fazer as ligações, equipe específica para fazer a manutenção. E também está separado o que está atrasado do novo, para que possa vencer, num prazo curto, essa demanda. A Sanepar disse ainda que os 2 casos que citamos das mensagens estão na lista de serviços a serem executados e pede que os consumidores continuem registrando as demandas. Já fizeram bastante até agora. Reforçando que o prazo dado pelo gerente-geral da Sanepar para regularizar todos os serviços acumulados, não só os buracos abertos, é até o final de março. Meio-Dia Paraná, claro, vai continuar monitorando, acompanhando e o nosso canal segue aberto, tanto para a Sanepar quanto para você, telespectador, nessa parceria nossa aí, para resolver esses problemas, para tentar dar uma solução. Afinal de contas, aguardar tanto tempo pelo reparo, por uma ligação, não é algo aceitável, não é algo proporcional em momento algum. 12h37. A Secretaria de Saúde de Londrina concluiu o levantamento dos remédios que foram furtados em janeiro da farmácia municipal. Foram quase 1.000 comprimidos. Essa apuração é do nosso Rafael Machado, da equipe do G1. Felipe Bacarim, esses medicamentos já foram repostos? Tem-se uma ideia aí do valor também do prejuízo com esse furto, com essa invasão na farmácia municipal que fica pertinho da Catedral Metropolitana? Alberto, hoje cedo conversei com o secretário de Saúde aqui de Londrina, Felipe Machado. Ele disse que o prejuízo maior não é financeiro, mas sim social com o furto desses medicamentos, Como você disse, foram quase 1.000 comprimidos, além de pomadas e também bisnagas de hidratantes. Esse furto ocorreu no começo de janeiro e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esses medicamentos já foram repostos, não houve prejuízo para quem dependia desses medicamentos. O maior gasto, segundo o secretário, está sendo com a reposição dos aparelhos eletrônicos que também foram levados pelos assaltantes. O Rafael Machado, do G1, teve acesso ao documento que aponta quais medicamentos foram levados pelos criminosos e também a quantidade de cada um. Esses remédios são usados para tratamento de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, para controle da diabetes, e as pomadas são para prevenção e tratamento de assaduras e rachaduras de pele e mucosa. Ao todo, como eu disse, foram quase 1.000 comprimidos, além de frascos de hidratante infantil e pomadas. A invasão na farmácia municipal aqui de Londrina ocorreu no sábado, dia 7 de janeiro. Os servidores chegaram para trabalhar na segunda-feira, dia 9, e encontraram a farmácia com a porta
porta da frente arrombada e medicamentos revirados. TVs, computadores e um frigobar também foram levados pelos bandidos. O atendimento ficou suspenso por um dia e foi retomado na terça-feira, dia 10 de janeiro. No local não havia nem câmeras de segurança e nem alarme, e nada então foi registrado por imagens de circuito interno. Nós conversamos com o secretário de Saúde hoje cedo, que falou que foi reforçada a segurança na farmácia municipal para evitar que novos casos como esse voltem a acontecer. Nosso investimento com medicamentos é muito alto, né? Mas não é talvez uma análise mais adequada. A gente analisar só financeiramente, sim na perspectiva social de atendimento da população. A farmácia municipal ela tem o objetivo, o intuito único de atender o povo, né? Então, toda vez que isso acontece, quem acaba sendo prejudicado, em primeira análise, em primeiro momento, é a população, é o cidadão londrinense. Por conta do nosso planejamento, da nossa gestão, ninguém ficou sem medicamentos, não impactou na questão da distribuição de medicamentos à população e nós tomamos as medidas ali de reforço de segurança na estrutura para que isso não volte a acontecer. Faltando agora 20 minutos para 1 da tarde, compartilhar contigo a situação de momento no trânsito no centro de Londrina. Olha só, temos vários pontos de lentidão destacados aqui em vermelho no Waze. Aquela descida da Goiás para o centro de Londrina, também algumas quadras da JK, perto de colégios, de universidade. Mas aqui ao centro, olha só, são vários pontos com lentidão, não há bloqueios total, mas sim aquelas filas, o tráfego um pouco mais lento nesse comecinho de tarde. Também, claro, sempre ali na leste-oeste com a Rio Branco, nesse caso devido às obras da trincheira, e destaco também pontos de lentidão na região da Avenida Maringá. Maringá que tem ficado cada vez mais sobrecarregada. Muita gente que vai acessar a Zona Sul de Londrina, indo pela Maringá, acaba enfrentando pontos de lentidão num trecho ali que fluía de uma forma muito melhor até meses atrás. Mas agora, o pessoal usando bastante ali a Maringá, sentido Ayrton Senna, e acaba pegando lentidão na Maringá e também nas ruas paralelas nessa região aqui da nossa cidade. Nos últimos dias, você viu aqui no Meio Dia Paraná o incêndio na antiga capela mortuária da Vila Nova. O local é alvo de reclamações de moradores que cobram mais segurança e também a revitalização da área. A dona Zarra, professora aposentada, mora na Vila Nova há 9 anos, mas já faz muito tempo que não se sente segura para passear nos arredores da própria casa. E fica aí, só abandonado assim. E a gente fica muito vulnerável, você entendeu? De você circular, de você sair, porque você não sabe quem está aí dentro. Os moradores contam que a antiga capela mortuária é alvo constante de vandalismo e ocupação irregular. Na última semana, um incêndio destruiu ainda mais o local que já estava abandonado. O fogo derreteu o toldo e parte do telhado. No chão estão restos de objetos, sapatos e fios. Aqui é um lugar onde muitas pessoas estão vindo se acomodar. É um ponto de referência para uso de droga, para jogar lixo e um ponto de aglomeração. E acontecem os incêndios que vocês já presenciaram 3 vezes aqui na região. A insegurança pode ser observada à luz do dia. Durante a entrevista com o morador Luiz Fernando, uma das portas da capela acabou sendo furtada. Nesse momento tem um rapaz levando uma porta bem ali, Silvia. Lá longe, não sei se ele consegue pegar. É morador de rua, vocês estão presenciando o que acontece no dia a dia, um vandalismo, né? E isso é diário. A Prefeitura de Londrina apresentou um projeto que promete revitalizar o local e transformá-lo em um centro esportivo. O plano prevê uma área de lazer com uma praça, academia ao ar livre, brinquedos e quadras esportivas. O custo previsto é de R$ 1.800.000. Os espaços que estão comprometidos pelo incêndio vão ser demolidos. Outros vão ser construídos no lugar desses espaços, área de convivência, área de atividade cultural, área de prática esportiva, assim, vai ser totalmente remodelado todo aquele complexo de lazer da Vila Nova. O projeto está pronto e nós pretendemos licitar no começo do próximo mês para que a gente possa, ainda no primeiro semestre, começar essas obras que são tão importantes para os moradores daquela região.
Os moradores contam que há tempos ouvem que o local seria revitalizado, mas o planejamento acabou nunca saindo do papel e esperam que agora a medida seja para valer. Será muito útil para nós aqui, muito agradável para as pessoas. A gente tem um condomínio, mora muitas crianças, tem um outro condomínio de prédios ali atrás, próximos ao Bombeiros, fica tudo próximo aqui. Então, eu acredito que vai resolver muita coisa, mas precisa de uma atenção da prefeitura e uma estrutura igual foi feito na Praça Dom Pedro I. Diz que vai fazer, mas quando? Eu não sei, não, eu só acredito vendo. Quando eu tiver gente aí trabalhando, aí eu vou acreditar que vão fazer alguma coisa aí. Pessoal descrente aí, né? Aguardando efetivamente que o projeto saia do papel, não fique apenas na promessa. Daqui a pouquinho tem Globo Esporte, logo após o meio-dia Paraná. E agora eu abro espaço para que você confira quais são os destaques dessa quarta-feira. E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para você. Coladinho com o meio-dia Paraná, a gente entra em campo com o Globo Esporte. E hoje, prepare o seu coração. Respire fundo, porque tem uma reportagem especial e emocionante com o goleiro Micael. Ele pertence ao Atlético Paranaense, mas é o goleiro titular, destaque da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. E ele entra em campo com a camisa de outro jogador, um irmão que ele considera, o Bernardo, que infelizmente foi uma das vítimas da tragédia do Ninho do Urubu em 2019. A gente conta essa história emocionante no Globo Esporte. Também, claro, falaremos sobre a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes e Cianorte Atlético. Turra, tem história no Cianorte. A gente se encontra. Depois do intervalo, tem mais meio-dia Paraná com a denúncia de maus tratos contra animais em Cambé. Na sua tela agora, o aeroporto de Londrina, cartórios do Paraná, passaram a emitir pela internet a autorização para que crianças e adolescentes façam viagens para o exterior. É uma facilidade para famílias que terão os filhos em viagens para fora do país, os filhos menores de 18 anos. O G1 já tem a reportagem com todas as orientações para você. Agora, meio-dia e 46, 28 graus em Londrina. Novas denúncias de maus tratos contra cavalos em Cambé. Uma ONG relata que a empresa contratada pela Prefeitura de Cambé não estaria atendendo de forma correta os animais soltos e também aqueles que acabam sendo apreendidos na cidade. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023, Pasto, Clara e Ribeiro. Animais aqui, aquela égua, olha a situação, né? Segundo ela, está sendo cuidada. A imagem foi feita pela Tainá, que é defensora de animais. A ativista conta que os cavalos estão em um pasto contratado pela prefeitura sem qualquer cuidado veterinário. A empresa responsável pela estrutura é a Claro e Ribeiro Limitada, que mantém o pasto na Estrada da Prata, em Cambé. Ele tem a estrutura dele, só que não é uma estrutura conivente com o que está no contrato. Um dos animais que a gente tem reconhecimento, ele está lá nesse pasto e, ao meu ver, está sem médico veterinário, porque assim, a situação da ferida do animal, é o local que o animal está, não deveria estar com os outros animais, porque é um ferimento, né? Tem que ser tratado, então assim, é preocupante. A situação é muito crítica lá, sabe, para alocar tantos animais, porque no contrato tá que o mínimo que ela tem que resgatar é 10 animais e o máximo 300. Então, a gente viu que o local não tem adequação e isso caracteriza como crime ao patrimônio público, porque ela participou de uma licitação sem ela ter como alocar todos os animais resgatados. A empresa dona do pasto ganhou uma licitação para prestar os serviços de ronda, captura e tratamento de cavalos e animais de grande porte. Por ano, a administração pública destina mais de R$114 mil para os cuidados dos animais, o que para as defensoras não está sendo feito.
A cidade, ela se encontra no mesmo nível. A gente deu uma volta pela cidade, cavalos no meio da rua, cavalos presos, amarrados em cordas, risco de ocorrer acidente, animais que está para a cidade inteira e não tem o recolhimento. A população, ela vem até nós para saber o que fazer com o animal que está numa rua, entendeu? Então, assim, a prefeitura ela ainda não disponibilizou esse contato para falar assim, olha, temos uma empresa que recolhe esses animais e todo mundo vem até nós. Não é a primeira vez que mãe e filha procuram na justiça uma solução. Há 1 ano, as duas denunciaram ao Ministério Público a antiga empresa responsável pelo serviço. Na época, os animais foram resgatados pelas defensoras e trazidos para um pasto cuidado pela Prefeitura de Londrina. Novamente, o Ministério Público foi acionado e recomendou ao município que fiscalize se a nova empresa está cumprindo com o contrato. Foram solicitadas informações do município a respeito desta situação. Isso não impede agora que a apuração feita pelo Ministério Público, no outro procedimento que foi instaurado, verifique realmente a situação, quem foram os responsáveis, né, por aquilo que aparece nas imagens, porque de algum modo o fato de que os animais sofreram maus tratos parece bem evidente nas imagens. Então, tem a responsabilidade, se eles foram recolhidos já dessa forma, por maus tratos de terceiros, ou se tem ligação direta com a empresa na prática desses maus tratos. É decepcionante, muito decepcionante, porque assim, se tem uma licitação, se tem uma empresa fazendo serviço, a gente quer que o serviço seja cumprido corretamente. E agora há pouco, a Patrícia Souza Claro, responsável pela empresa Claro e Ribeiro, se manifestou sobre as denúncias. Confira aí as explicações. A gente já parou com antibiótico, né? Porque não precisa mais. Agora, como é uma coisa necrosada, né? Agora é só o cuidado ali com o machucado mesmo. Então, ele vai demorar um pouco para cicatrizar, porque assim, pegou uma parte ali que o couro subiu muito, né? Então, agora ele já desceu 2 dedos, o couro dela. Já está bem bacana, sabe? Agora é só esse cuidado só com o machucado em si, para ele que demora um pouco, né? Tudo que é machucado vai demorar um pouco para ser cicatrizado. A prefeitura tem que fiscalizar mesmo, né? Que eu falo para o meu fiscal. Eles têm que me acompanhar, eles têm que saber, porque é o trabalho deles e está no contrato, né? Gostaria que a população prestasse um pouco mais de atenção no que houve, porque o falar é muito fácil, né? É muito vago. Você fazer uma denúncia, né? Mas, assim, as minhas provas estão aqui. Eu sou muito transparente no que eu faço, né? Eu sou muito tranquila. A única coisa que está pesando um pouco mais é a denúncia dessa mulher, com um tipo de acusação muito grave, né? Que ela está colocando lá, né? Na prefeitura. Mas, assim, eu nem tenho muito o que te falar, porque, assim, meu trabalho está aqui, meu trabalho é visto, meu trabalho é mostrado. Sabe, eu não tenho nada para esconder de ninguém, eu estou muito tranquila, né? Estou com o meu advogado, né? Meu advogado já entrou com todos os recursos, a documentação está tudo lá, as provas que elas pediram estão lá, está tudo na prefeitura, né? A denúncia contra ela já foi feita. E uma reunião foi realizada em Cambé justamente para discutir essas denúncias e que providências precisam ser tomadas. Mônica Dal, quais são as explicações da Prefeitura de Cambé e o que será feito de agora em diante? Bom, Alberto, a nossa equipe conversou com o prefeito de Cambé, o Conrado Scheller, justamente para entender o que está acontecendo. Ele disse que uma equipe da prefeitura, ali da área de meio ambiente, foi conferir a situação desse pasto, que, como a gente disse na reportagem, fica na Estrada da Prata, em Cambé, e disse que um processo administrativo foi instaurado para entender exatamente o que está acontecendo. E que a empresa já recebeu um prazo para se explicar, que inicialmente essa empresa, que é da Patrícia, que deu entrevista, recebeu um prazo de 5 dias para se explicar, mas esse prazo foi diminuído para 3. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do prefeito de Cambé, falando a respeito dessa situação, principalmente explicando sobre esse processo administrativo que foi instaurado para investigar tudo isso. Nós instauramos procedimento administrativo antes de qualquer denúncia, antes até da manifestação do Ministério Público. Então, o fiscal já foi no primeiro momento, detectou várias irregularidades. Então, dessas irregularidades, ele fez um checklist. Ele foi na segunda vez agora, onde a empresa alugou esse espaço para guardar os cavalos, e constatou algumas evoluções, e outras nem tanto. Então, esses 3 dias que nós temos para a empresa é para ver se ela consegue solucionar de vez os problemas constatados, ou se nos casos apontados ela não conseguir evoluir.
Se ela conseguir evoluir, resolver todos os problemas, deixar uma baia adequada, deixar água boa para o cavalo beber, deixar alimentação, e que o cavalo não piore sobre a posse dela, como eu disse, ela não tem obrigação de levar o cavalo para fazer cirurgia. Nenhuma cidade tem condição de fazer isso. Mas ela tem que cuidar desse animal. Se ela conseguir cumprir tudo isso, é possível até que ela continue. Mas se ela continuar evoluindo do jeito que ela está, eu acho difícil que ela continue. Bom, o prefeito Conrado, ele gravou essa entrevista com a nossa editora, a Kátia Peruzzi, e ele também trouxe mais alguns elementos a respeito dessa situação e falou dos problemas que foram encontrados também nesse pasto. Olha, a baia, ela não tinha uma estrutura física adequada, né? Era assim, uma amontoada de madeira, vamos dizer. Se chove o cavalo, toma sol, toma chuva, nós exigimos que ele tenha uma baia que tenha água. E a água, ela não estava muito bacana, não estava muito cristalina, vamos dizer assim. E a gente faz questão que seja uma água boa para o cavalo. E não tinha um coxo adequado para isso, né? E o tratamento do cavalo, vamos dizer assim, não estava condizente com o que o contrato resta. Porque nós temos questão de colocar no contrato que as condições para a guarda desse animal tem que ser adequada. Captura, o transporte e a guarda. São 3 situações que a empresa tem que atuar. Então, se não tem uma baia adequada, se não tem uma água adequada, já não começa o cumprimento do contrato, foi por isso que nós instauramos esse procedimento. Bom, portanto, o prefeito explicou que esse contrato ainda não foi encerrado. Assim que esse prazo terminar, aí uma decisão em relação a essa empresa será tomada por parte da prefeitura. Também questionamos o prefeito de como fica o serviço enquanto esse prazo está correndo. A prefeitura disponibilizou alguns telefones, porque as denúncias de cavalos soltos ou animais de grande porte na cidade, essas denúncias podem continuar sendo feitas. Principalmente pelo telefone da ouvidoria, que é 156, e há também o telefone 3174-2771. 3174-2771. Ainda a respeito dessa situação, se, por exemplo, o contrato for efetivamente encerrado, a Prefeitura de Cambé disse que a segunda colocada nessa licitação que foi criada para encontrar uma empresa que faça esse serviço, ela pode ser convocada se o contrato ser encerrado, ou também a Prefeitura pode doar alguns cavalos que estiverem nesse pasto, claro, respeitando alguns critérios por parte de quem receber esses animais. A gente lembra, né, Alberto, que no ano passado, quando acompanhamos essa situação também, a Prefeitura de Londrina fez o recolhimento desses cavalos que depois foram doados para empresas que fizeram o cuidado desses animais. A gente vai seguir acompanhando agora porque é preciso saber se esse contrato vai ser encerrado ou não. Assunto que a Mônica está de olho desde o ano passado, ela é o repórter cinematográfico ao seu nascimento e, claro, um assunto com um grande impacto que a gente vai seguir de olho aqui no Meio Dia Paraná. Vou pedir para a Mônica aguardar um pouquinho, porque a Mônica hoje falou também do Nota Paraná, pessoal com dificuldade ali para resgatar alguns créditos, algumas mudanças que vêm por aí, e tem participação de telespectador relatando justamente essas dificuldades. A Andréia, boa tarde. Abrir a carteira digital, isso demorou demais. Demorou demais para conseguir abrir a carteira digital. O sistema é horrível, mas depois de 2 meses resgatei meu prêmio de R$100. Recado também do Eliezer de Apucarana. Desisti do Nota Paraná. Muito difícil fazer o resgate, perde-se muito tempo e, na maioria das vezes, não dá certo. Mais abaixo, José. Eu tinha mais que R$25 e mesmo assim não conseguia transferir para a minha conta. Isso aconteceu várias vezes que tentei, nas várias vezes que tentei. Mônica, em março tem mudança vindo por aí, mas por enquanto é uma mudança parcial, né? Para a premiação. Para resgatar os prêmios, o pessoal ainda vai ter que continuar seguindo as regras atuais. Exatamente, Alberto. E o que chama mais a atenção em relação à Nota Paraná são esses limites que foram estipulados para as transferências bancárias e também os saques. A gente viu algumas imagens aí que nós fizemos ao longo da manhã, foi exatamente da minha conta no Nota Paraná. A gente vê que eu tenho um saldo ali de R$11,56, então eu preciso esperar até chegar em R$25 para poder converter esse dinheiro em créditos ou até mesmo transferir para alguma conta bancária. E além de existir esse limite de R$25 para você fazer a retirada,
para qualquer conta bancária, há esse outro limite que foi trazido pelo nosso entrevistado, que ele tem lá, ele foi sorteado, ele recebeu R$100 e ele não conseguiu fazer a movimentação desse dinheiro por conta desse banco, né, que a gente citou também na reportagem. Somente abrindo a conta nesse banco é que é possível tirar um valor acima de R$100. E o nosso entrevistado, Leandro, ele relatou justamente isso, que não há um estímulo para que você continue pedindo a nota fiscal. Claro que a gente quer contribuir também com o comércio, com a economia do Estado, mas segundo ele, esses valores que a gente pode sacar, eles são alguns estímulos, mas por conta dessas dificuldades de um sistema que não funciona, as pessoas acabam deixando de pedir a nota fiscal e acumular valores. Então, recado da Mônica. Se você quer ver a reportagem completa, que já entrou no Meio Dia Paraná, é só acessar daqui a pouco o Globoplay para assistir e também compartilhar. Obrigado aí a nossa Mônica Dal. O campus de Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná está com o edital aberto para vagas em cursos de graduação. Não tem que fazer vestibular, pode entrar usando apenas a nota do Enem das provas de 2015 a 2022. As inscrições são de graça até o dia 15, agora de fevereiro, diretamente no site da universidade. Lá no G1 tem mais informações. Câmeras registraram a passagem de um meteoro pelo nosso estado. O fenômeno aconteceu na madrugada de ontem e foi bastante comentado no oeste do Paraná, em cidades como Cascavel. O Climatempo também registrou numa câmera a passagem desse meteoro aqui pelo norte do Paraná, por Maringá. Você vai ver na sequência aí as imagens registradas na cidade Canção. Segundo o próprio Climatempo, é uma situação que ocorre com frequência, mas que dessa vez pode ser visível e até registrada, sem colocar em risco ninguém. Vamos agora com um giro de imagens ao vivo. Primeiramente, Londrina, temperatura agora de 28 graus, nesse comecinho de tarde, ensolarado, mas ainda com muitas nuvens. Ao vivo também, imagens de Cascavel, oeste do Paraná. Por lá, a temperatura é de 29 graus. Comigo agora, a previsão do tempo para os próximos dias, começando pela quinta-feira, com previsão de pancadas de chuva em todo o Paraná. Olha aí, virada no tempo de hoje para amanhã. Apesar dessa mudança, as temperaturas seguem elevadas. Amanhã chegando aos 32 graus em Jacarezinho e aos 34 em Bandeirantes, temperatura mais alta aí ao longo desses últimos dias. Londrina, portanto, quarta-feira ainda com tempo firme, mas de quinta em diante, voltam essas áreas de instabilidade, com pancadas de chuva e até mesmo temporais na sexta e no sábado. Não vai chover muito, mas serão pancadas aí que poderão ser registradas a qualquer momento do dia, assim em Londrina e também na região. Aqui na tela também participações dos telespectadores, o Hernandes de Porecatu, torcendo que a redução de 40 centavos no diesel nas distribuidoras seja sentido também nos preços dos alimentos, que tenhamos esse efeito cascata. A Regina de Ibiporã: ainda bem que hoje temos câmeras de segurança e podemos identificar e punir os assediadores. Mais um caso de assédio foi registrado em Foz. Nós trouxemos as imagens para você aqui no Meio Dia Paraná. E por fim, o Cláudio. Oi, Alberto. Eu e o Joy estamos ligados no Meio Dia Paraná. Tá aí os pets que fazem companhia para todos os nossos telespectadores, juntinhos também, acompanhando a programação da RTC, acompanhando as informações no nosso Meio Dia Paraná. Para rever o que é notícia, é só acessar logo mais o Globoplay. E ao longo da tarde, claro, tem o G1 Paraná sempre com atualizações em tempo real do nosso jornalismo RTC de olho nos principais assuntos. Fique ligado agora no Globo Esporte, na sequência tem o JH. Um forte abraço, uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.